Mateus 26 em diante. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Interessante observar o texto. Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A partir deste momento, então começa a saga da crucificação. Mas antes disso, Jesus ele reuniu os seus discípulos e ele instituiu a ceia do Senhor. Irmãos, a ceia ele é um sinal de unidade. Por isso que ele pegou um pão e pegou um cálice, e bebei dele todos, e comei dele todos. Então nós não podemos perder de vista a simbologia da ceia do Senhor. Então a ceia é sinal de unidade. E nós precisamos, nesse instante, ou nesse cerimonial da ceia do Senhor, nós precisamos também estar em unidade, uns com os outros e com Ele. Então nós precisamos também estar em unidade. A ceia é sinal de unidade. Nós não podemos perder de vista isto. A ceia também é sinal de igualdade. Quando ele serviu o pão e serviu a ceia, ele disse assim: bebei dele todos. Gente, não tem aqui ninguém maior do que ninguém. Não tem aqui ninguém mais do que ninguém. Nós somos todos iguais. Então é importante nós saber disso, que para nós estar em comunhão com Ele e comunhão uns com os outros, nós precisamos saber disso, que nós não somos mais do que ninguém, nós somos iguais. Isso é importante para que nós venhamos a participar da ceia não de maneira indigna, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós precisamos saber que nós somos todos iguais. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Deus me deu o privilégio de estar em uma posição de pastoreio. Mas o que é pastoreio? O que é ser pastor? Ser pastor é aquele que cuida. Ele não é mais. Ele apenas tem uma função diferente. A minha função é diferente dos irmãos. Mas eu sou igual. Eu sou carente desse sacrifício de Cristo. Eu sou carente da misericórdia do Senhor. Então Deus me deu o privilégio, o prazer de ser pastor, de ser chamado para esse ministério. Mas pastoreio é apenas cuidado, não é mais. Então nós somos todos iguais. E nós não podemos perder de vista isso, porque senão sobe a arrogância ao nosso coração. E aí, quando eu quiser, ou quando alguém quiser ser mais do que os outros, aí já não, a unidade fica prejudicada. A igualdade está prejudicada. E ceia é sinal de igualdade, é sinal de unidade. Ceia também é sinal de sacrifício. Jesus disse, este é o meu corpo e o meu sangue. E nós que pensamos, e aqueles que pensam, eu aceitei Jesus, eu estou livre para fazer o que eu quiser, engana-se. Está enganado, não sabe do que está falando. Nós não somos livres para fazer o que quiser. Do que nós somos livres então, quem aceita Jesus? Nós somos livres da condenação do inferno. Apenas isso. Nós não somos livres para fazer o que quiser, não. Precisamos de submissão, precisamos de orientação, precisamos de unidade, precisamos de igualdade. E quem não entende isso, não entendeu o sacrifício de Cristo. Então, é sinal
quando ele disse, o meu corpo é sinal que há sacrifícios ainda na vida cristã que nós precisamos fazer. Muitas vezes é a minha vontade que tem que ser sacrificada em prol do evangelho ou em prol do meu irmão. Quando alguém me chama 4 horas da manhã, vocês acham que eu queria levantar 4 horas da manhã? Eu não, eu queria ficar dormindo. Mas quando alguém me chama 4 horas da manhã, eu saio com a maior alegria do meu coração. Minha esposa está aí. Bem, alguma vez você viu levantar triste ou não querendo ir para alguma chamada? Bem, nunca. Eu levanto com alegria, porque eu estou sacrificando alguma coisa em prol do meu irmão, mas eu fui chamado para isso também. Então é meu prazer. Nós não podemos nos enganar que há sacrifícios, sim. Vida cristã, há sacrifícios. O próprio Jesus deu o sinal que logo depois disso aqui, ele foi para a cruz. E ainda ele dizia assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. É ou não um sacrifício? Então nós não podemos perder de vista isso. Ceia, ele nos aponta que haverá um fim. Nos dias de Noé, o povo casava, dava-se em casamento, levava a vida de uma boa, como que se não existisse amanhã. E aí, de repente, Noé fechou a arca e veio a chuva. Eles não conheciam chuva. Nunca tinha chovido na face da terra. Eles não conheciam chuva, mas aquele dia choveu e eles não sabiam o que era isso. Tem muita gente, irmãos, vivendo como nos dias de Noé, como que se não houvesse amanhã, mas haverá um fim. Jesus voltará e ainda que ele não volte, um dia nós iremos morrer. E ele diz aqui, no versículo 29, ele diz assim, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Não é mais aqui, é no reino do meu Pai. Então haverá um fim, essa vida é finita, haverá um fim. E você? Como é que você está? Esperando, preparado? Ou está vivendo como que se não houvesse amanhã, fazendo o que as coisas ao seu bel prazer? Ou como está escrito? Não se engane, tudo isso vai acabar. A ceia, o Senhor instituiu mostrando isso. E quem vive achando que não haverá amanhã, que eu sou livre, que vou fazer o que eu quiser, está enganado. Haverá um fim, haverá. A ceia também, gente, é sinal de paz. Nós precisamos não só saber da paz, mas viver em paz. Primeiro, em paz com Deus, porque os nossos pecados encobrem o rosto de nós para que o Senhor não nos ouça. Mas também na comunhão com os irmãos. Nós não podemos ter desavenças com os nossos irmãos. E quando Jesus instruiu, ele diz assim, se te lembrares, quando você for entregar sua oferta, que alguém tem algo contra você. Não é que você tem algo contra alguém. Se alguém tem algo contra você, deixa ali, vai se reconcilia e depois vem e entrega a sua oferta. Olha a seriedade que é. Olha a seriedade que é. Então nós precisamos estar em paz com os nossos irmãos para estar em paz com Deus. E quando a gente erra com o nosso irmão e a gente chega só diante de Deus lá no nosso quarto, daí a gente segue essa orientação, não vá lá para o seu quarto, fecha a porta e fica quietinho lá, o mais quietinho possível. E vai lá, confessa só para Deus, sendo que você pecou contra o seu irmão. O que você precisa fazer? É ir no seu irmão e dizer, meu irmão, me perdoe, eu errei, eu pequei, me perdoe. E aí você pede perdão a Deus também. Então nós precisamos ter essa consciência. Ah, mas seu irmão não está aqui, amém. Então você pede perdão, Senhor, me perdoa que eu errei com meu irmão, mas eu vou procurar o meu irmão hoje ainda, ou amanhã, ou a primeira oportunidade, e eu vou pedir perdão. Assuma um compromisso com Deus, porque nós precisamos estar em paz. Em paz com Deus, mas em paz com os nossos irmãos. É importante isso. Então, irmãos, nós iremos participar da ceia do Senhor. Pode trazer os elementos e nós vamos servir a ceia. É importante eu esclarecer para a igreja, irmãos, quando Jesus serviu a ceia,
Ele sabia que Judas era o traidor. Ele sabia. Ele proibiu Judas de participar? Não. Não cabe a mim proibir ninguém de participar da ceia. Ninguém. Ainda que seja alguém da rua que chegou aqui e ele quiser participar da ceia, é ele e Deus. Eu não posso fazer esse julgamento. Jesus, que sabia do coração do Judas, não proibiu o Judas. Como que nós podemos querer proibir alguém de participar da ceia? É a consciência de vocês, se arrependerem e pedir perdão para Deus, vocês devem participar da ceia. Porque a ceia não é opcional, é uma ordem, requer obediência. Muitos, ao invés de deixar o pecado, deixam de participar da ceia. Está enganado. Está enganado, não é assim não. A gente deixa o pecado para poder participar da ceia. Então, eu jamais, não é da minha competência proibir alguém de participar da ceia. Então, essa é a consciência de cada um. Por isso que o texto de 1 Coríntios, no 26 e 27, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não cabe a nós, pastores ou liderança, examinar a vida de ninguém. Cada um examina a sua consciência diante da palavra do Senhor com Deus. E assim coma e assim beba, porque é ordem. Irmãos, este momento da ceia é um momento muito especial na vida do cristão. Porque no texto aos Coríntios diz que anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, este é o momento de nós trazer à nossa memória por que Jesus morreu. Por que Ele morreu? Se nós formos honestos na nossa conclusão, nós vamos dizer: morreu por causa de mim. Foi o meu pecado. Foi por causa do meu pecado. Não foi por causa do meu irmão, não. Não foi por causa dos outros, não. Jesus morreu por minha causa, por minha culpa. E nós precisamos trazer à nossa memória a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Porque quando nós tiver a consciência do nosso pecado, irmãos, vai ser mais difícil da gente cair de novo e pecar. Quando nós assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Foi por causa de mim, Senhor. Eu sou pecador, fui eu que pequei e o Senhor precisou morrer por mim. Vai ser mais difícil da gente cair em pecado. Porque quando a gente tem essa consciência, o pecado, ele se torna repugnante e não desejável. Porque tem muitos que veem o pecado como desejável. O pecado para nós, irmãos, ele precisa ser repugnante. Eu não quero. Eu não quero pecar. Mas nós precisamos ter essa consciência. Foi por causa de mim. Foi por causa do meu pecado que Jesus morreu na cruz. Jesus, ele tendo orado, ele tomou um pão e partiu. E disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Lembre-se de tudo que o Senhor Jesus já fez por você. Lembre-se do que o Senhor Jesus sofreu na cruz. Mas também lembre-se dos teus pecados. Lembre-se que você precisa de arrependimento, de confissão, para que haja perdão. Deixa o Senhor tocar na tua mente agora, tocar no teu coração nesse instante, para que você possa participar da ceia do Senhor com a sua consciência pura, limpa diante do Senhor. Somos falhos, pecadores, mas isso não deve servir de amuleto para que a gente permaneça no pecado. Você possa nesse instante se arrepender, orar a Deus, pedir perdão dos teus pecados, confessar diante do Senhor e agradecer por tão grande sacrifício. Tem um cântico que diz: eu nunca saberei o preço do meu pecado. E realmente, a gente, quando vai para a palavra e vê aquele tão grande sacrifício pelos nossos pecados, e às vezes a gente pensa que aquela cena que a gente viu do Mel Gibson lá foi o mais doloroso. Não foi não, irmãos. Não foi não. O mais doloroso para Jesus foi encarar os nossos pecados. Foi se fazer pecado por nós. Então a gente não sabe o preço. A gente não sabe a dor
que causou no nosso Senhor os nossos pecados. Que nesse instante você tenha consciência disso. Peça perdão ao Senhor, se arrependa, tome decisões. Tome uma decisão, Senhor, eu não vou pecar, eu não quero pecar e eu não vou pecar. Tome uma decisão, Senhor, eu vou te servir melhor, eu quero te servir melhor. Eu estou fraco, mas eu quero te servir melhor. Tome decisão, tome decisão. Nascemos na condição de pecadores, mas nós temos a oportunidade dada pelo Senhor na cruz de nos arrepender e viver uma nova vida com Cristo. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, quando Jesus foi cravado ali na cruz e aquele soldado chegou e enfiou aquela lança na lateral do corpo de Jesus, e ali saiu sangue e água, ele estava derramando todo o seu sangue, para que essa aliança seja nova, seja algo novo, seja algo diferente em nossas vidas. Essa aliança não é frágil não, irmãos. É uma aliança forte, uma aliança de sangue. Custou a vida de alguém, a vida de um inocente. Jesus Cristo não tinha pecado. Custou a vida dele, e ele derramou até a última gota de sangue por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Que nós possamos valorizar essa aliança que temos, que não seja qualquer coisa que venha nos derrubar, que venha te derrubar, que venha te tentar a você pecar, que não seja essas coisas banais, irmãos, que você possa resistir, que você possa rejeitar todo o pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado por causa dos teus pecados e dos meus pecados. Que o Senhor nos guarde, nos sustente e nos alimente. Que nós não venhamos a quebrar tão grande aliança, nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deu a vida e ele espera isso de você também. Ele espera que você dê a sua vida, que você crucifique sua carne, que você entregue a sua vida a ele por amor. Ele entregou por amor. Ele espera isso de você. Ele deu a dele, mas entregue a tua. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue a ele e diga: Senhor, eu vou te servir. Eu quero te servir. Eu não quero pecar. Eu não quero errar. Entregue-se a ele. Ele espera isso de você. E que você nessa noite possa compreender o tão grande amor para com a tua vida.